Bora entender por que a independência motora é muito bom para o desenvolvimento da criança e o que é independência motora e como estimular a independência motora em casa. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Esse vídeo vai ser dividido em 6 partes. E a primeira parte é por que é importante favorecer a independência motora da criança. Número 1. Para que a criança aprenda qualquer coisa, ela primeiro precisa aprender a dominar o próprio corpo. Se a criança não tem o domínio do próprio corpo, de algo que ela conhece, que ela vê, que ela sente, que é algo dela, como ela vai dominar qualquer outra coisa fora dele? Como ela vai dominar beber água sem derramar essa água ou qualquer líquido? Como que ela vai dominar os talheres na hora de comer? Como que ela vai dominar a escrita lá no lápis, lá na escola, na hora de aprender a escrever? A primeira importância de favorecer a independência motora da criança é para que ela domine outras coisas fora do corpo dela. 2. A criança que sabe dominar o seu corpo, que sabe cuidar de si mesma, ela não precisa de ajuda de ninguém colocando a mão no corpo dela. E isso já é uma baita proteção contra abusos para essa criança. E se você quer saber mais sobre como prevenir o abuso infantil, eu tenho esse vídeo no meu canal, vou deixar o link dele na descrição para você ver depois, caso te interesse. Então, o segundo benefício de favorecer a independência motora da criança é que é proteção para essa criança, porque ela mesma domina o próprio corpo, então ela mesma cuida dele sem que outras pessoas precisem ficar colocando a mão nela. Parte 2. E quais são os principais obstáculos para a independência motora da criança? Vou falar sobre 3 principais obstáculos. Número 1, os próprios pais da criança querendo proteger para que essa criança não se machuque, acabam tirando essa possibilidade de ganhos motores, de habilidades motoras, de capacidades motoras, de independência motora dessa criança. E como isso acontece? Por exemplo, quando a criança tenta subir o degrau e alguém vai lá e tira aquela criança, não deixa ela subir, leva ela no colo, em vez de ensinar para ela a como fazer isso de uma forma segura. E quando que ela pode fazer isso? Segundo obstáculo, na pressa do dia a dia, nós adultos não damos o tempo que essa criança precisa, o tempo necessário para que ela consiga realizar aquele ato motor. Então a gente está com pressa e a gente vai lá e faz pela criança. Eu tô com pressa porque eu tenho compromisso, eu tenho que trabalhar, você vai demorar demais, vamos logo, vai logo com isso, para de demorar. Então isso é um obstáculo para a independência motora da criança. E terceiro obstáculo, não damos oportunidade para que a criança treine essa habilidade motora, para que ela aprenda essa habilidade para ter essa independência motora. Ou porque nós não confiamos na capacidade dessa criança, ou porque nós não queremos sujeira, por exemplo, quando ela vai aprender a comer sozinha, faz uma baita sujeira, vai aprender a colocar um líquido no copo, vai fazer uma baita sujeira. Ou ainda, nós achamos que ela é muito bebezinha, muito pequenininha, mesmo que ela tenha 4, 5 anos, muito pequenininha, você não consegue. Não, você vai se machucar, não, você ainda está muito pequenininha para isso. E a gente não tá dando crédito para essa criança, dando oportunidade para ela. Terceira parte, porque a independência motora é um precursor da independência em outras áreas da vida. Uma universidade americana, por meio de pesquisas, descobriu que as crianças que apresentaram dificuldade motora quanto à sua independência motora também tinham dificuldades para relacionamentos sociais. Tinham dificuldades para conversar, fazer uma amizade, interagir com outras crianças. Isso porque lá na pesquisa viram que o cérebro entendia que se essa criança não era capaz de dominar o seu próprio corpo, a si mesmo, algo que era dela, como que ela iria dominar um ato social de fazer uma amizade, uma conversação, um relacionamento com o outro que ela nem conhece. Então, a criança que não tem independência motora ou tem dificuldade na questão motora,
ela vai ter dificuldade no quesito social. Essa criança também poderá ter dificuldade em expressar os sentimentos. Por exemplo, lá no ato motor, ela está testando ali fazer alguma coisa por meio do corpo. Por exemplo, colocar uma bola dentro de uma caixa. E ela tenta, não consegue. Ou colocar um palito dentro de uma garrafa. E ela tenta e não consegue. Ou qualquer outro ato motor. E aí, essa criança vai entendendo que ela não tem capacidade, se ela não é estimulada, se não é dada outra oportunidade, se ela não é motivada. Aí, de novo, para que ela perceba que ela tem sim capacidade e que ela apenas precisa ter paciência, ser mais resiliente, se concentrar, focar e insistir que ela vai conseguir. Se essa criança não tiver todo esse empurrão aí por parte de um adulto, ela vai armazenar essa informação de que ela não consegue, de que ela não é capaz. Então, ela também não consegue lidar com as suas emoções. Ela também não consegue expressar as suas emoções, os seus sentimentos. É essa informação que fica indiretamente armazenado lá no cérebro dela, pois ela fica com um sentimento de incapacidade e de não saber lidar com as frustrações. Ou ainda aquela criança que está aprendendo a falar, então ela ainda não tem a linguagem verbal. Inicialmente, ela precisa ter a linguagem corporal. Então, se a criança não tem independência motora, como que ela vai ter essa linguagem corporal? E ela precisa da linguagem corporal até que a linguagem verbal seja estabelecida, porque ela vai se comunicar por meio de comportamentos, por meio de atitudes motoras, para demonstrar o que ela precisa, o que ela está sentindo, o que ela está querendo. E ainda aquela criança que ainda não consegue utilizar o pensamento simbólico e conceitual para expor aos que estão próximos a ela todas as suas necessidades. E ela vai precisar de movimentação corporal para isso, já que ela ainda não tem essa habilidade quanto ao pensamento simbólico e conceitual. O corpo vai ser a alternativa dessa criança. Mas e aí? Ela não tem independência motora? Como que ela vai fazer? Outra independência que vai ser afetada, a independência pessoal. Porque essa criança que não tem essa boa habilidade motora, essa independência motora, ela vai sempre sentir a necessidade de que alguém faça A por ela, ou de que alguém sempre a ajude. E teria inúmeras outras independências que seriam afetadas dessa criança. Mas penso que só essas que eu falei para você já deve ter te convencido da importância de nós estimularmos, darmos oportunidade para que a criança tenha uma independência motora, para que esse corpo da criança evolua e ela tenha domínio de si. Parte 4. As crianças que não alcançam a independência motora podem apresentar problemas no futuro. Então, que questões que podem aparecer na vida dessa criança que podem atrapalhar o seu desenvolvimento e podem até ser fatores problemas para o desenvolvimento dessa criança. A primeira questão é que essa criança pode receber um diagnóstico de ser hiperativa, quando na verdade ela não é. Simplesmente ela recebeu isso de que é hiperativa porque ela não dá conta de ficar sentada na cadeira lá na sala de aula, lá na escola. Ela sempre levanta e fica andando, perambulando para lá e para cá. E a questão pode ser no corpo dessa criança. Pode ser que essa criança, por exemplo, é hipotônica, ela tem um tônus muscular ruim e como ela não tem forças para manter essa postura sentada aqui, ela vai levantar e vai ficar andando para lá e para cá, mexendo em tudo e vai ser a criança aí taxada de bagunceira ou a criança que a gente vai falar que ela é hiperativa, sendo que é uma questão do corpo dessa criança. É pela falta do movimento, da independência motora dela. E nesse mesmo caso, também pode ter um equilíbrio ruim. Tanto a hipotonia muscular como o equilíbrio ruim vão fazer com que essa criança levante e fique andando para lá e para cá. Não é somente a hiperatividade que faz isso com a criança. A segunda questão
pode ser que essa criança seja taxada de preguiçosa, porque ela é uma criança que se cansa, fadiga com mais facilidade, é uma criança que fica se escorando em tudo, que prefere ficar sentadinha, brincando mais deitada, sendo que essa criança pode estar no seu corpo com o tônus ruim, porque o tônus muscular também traz essa questão de essa criança não tem resistência nenhuma muscular para resistir a brincadeiras mais ativas, com mais movimentos. Ela não tem resistência nenhuma também de tônus para resistir ficar sentada ali, aguentando aquela força que a gravidade faz sobre ela. Então é mais fácil ela ficar deitada no chão. Por quê? Porque ela está mais próxima do chão, a pressão da gravidade vai ser menor sobre ela ali, porque ela está mais perto do chão. Então ela não precisa fazer tanta força no seu tônus. Por isso que ela fica mais assim nessa posição que a gente acredita que é preguiça. 3. Essa criança ainda pode enfrentar dificuldade no aprendizado da escrita, porque ela não domina o seu corpo. Lembra que eu comecei lá no início do vídeo falando sobre isso? Se a criança não domina o próprio corpo, ela não domina nada fora dele. Então, ela primeiro domina o seu corpo para que ela saiba sentar, ter a postura necessária para escrever, para que ela saiba posicionar esse braço, saiba posicionar o outro braço que vai ser apoio para que essa mão faça a escrita e ela saiba posicionar de forma motora seus olhos para acompanhar essa escrita em cima de uma linha. Então, para nós que já fazemos isso, é fácil. Para a criança que está aprendendo, não é fácil. Tem toda uma bagagem motora envolvida aí. E essa criança não tem domínio de si mesma, como que ela vai dominar tudo fora dela? E quarta questão que pode trazer para essa criança é que ela vai ser sempre uma criança com hematomas, sempre machucada, uma criança que bate em tudo, tá sempre picando, tá sempre com galo. Por quê? Porque essa criança não tem o domínio de si, não domina o próprio corpo, não tem base motora nenhuma para permear esse corpo pelo ambiente, pelo espaço. Ela não se domina, por isso que ela está sempre machucada. E para essa criança não adianta você ficar toda hora falando: cuidado, presta atenção, você caiu de novo, olha onde você pisa, porque não é uma questão de que ela não está tendo cuidado, é que o corpo dela não entende, não sabe o que tem que fazer. E aí, tá fazendo sentido? Até agora esse conteúdo tá sendo de valor pra você? Aprendeu alguma coisa? Então já vem aqui embaixo, deixa o seu like, aproveita e vem aqui, ó, e se inscreve no meu canal, caso você ainda não é inscrito no meu canal. E caso o assunto sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância te interesse, porque é sobre isso que eu falo aqui. Parte 5. Quais são as melhores maneiras de favorecer a independência motora da criança? É claro que a resposta é colocando ela para fazer alguma atividade física, algum esporte, que pode ser alguma natação, algum judô, um futebol, um vôlei, um basquete, ou ainda ir lá num grupo de ginástica infantil ou fazer uma dança. Claro que não, né? A melhor estimulação é no dia a dia, no seu cotidiano, nas atividades da vida diária, as AVDs, que significa atividade da vida diária. É no dia a dia que a gente pode estimular essa função motora da criança. E é claro que, se necessário, um profissional de educação física ou um psicomotricista na vida da criança para estimular essa função motora, essa independência motora, você deve sim procurar um profissional adequado, seja especialista na infância, na primeira infância, que vai auxiliar. Não adianta ele ficar lá só aquele perudinho fazendo aquela estimulação, se no dia a dia dele, na rotina, no cotidiano dele, ele não tem essa possibilidade, porque ele passa mais tempo na casa, no cotidiano, do que lá junto com esse profissional recebendo estimulação. Concorda comigo? Então, você pode alinhar tanto ter a aula com o profissional como em casa, se você tiver condições para colocar a criança. Em casa, como que isso pode acontecer? Onde que está essa estimulação no dia a dia em casa? Na hora de comer, na hora de tomar um banho, na hora de ajudar em alguma atividade na casa, tirar um lixo, varrer, passar um pano, colocar a comida para um pet. Quando a criança for subir em algum degrau, não ajudar ela, não segurar ela,
Mostra para ela como que ela pode fazer aquilo de forma segura. Quando a criança for querer sentar numa cadeira, no sofá, deixa ela fazer isso. Ensina para ela como que ela pode fazer de forma segura. Entendem que é no dia a dia que essa estimulação vai acontecer? Parte 6, como incentivar a criança a se tornar independente. Número 1, não fazendo por ela. Eu sei que você muitas vezes está querendo proteger a sua criança, eu te entendo, realmente te entendo e concordo que precisa, mas a gente precisa cuidar com exagero. A gente precisa cuidar que mesmo que ela ainda está na primeira infância, mesmo que ela ainda tem 2 anos, ela está aprendendo e ela precisa fazer sozinha para que esse corpo seja ativado, para que esse tônus muscular seja ativado, para que esse equilíbrio seja estimulado, para que essa consciência corporal seja estimulado, para que essa estruturação espacial, essa coordenação espacial, coordenação motora seja estimulado. É fazendo que esses estímulos motores acontecem. Então não faça pela tua criança. Se precisar, mostre. Se precisar, sim, com 2 aninhos, menos que isso, uma ajuda parcial, dê sim. Mas se precisar, não é em todo o tempo. Não é todo o tempo que a criança precisa de ajuda. Tem muitas coisas que mesmo com 2 anos, 1 ano, ela já consegue fazer sozinha, sem que você faça. Por exemplo, pegar um brinquedo e colocar dentro da caixa para guardar. 2, ensinando a forma adequada, a forma certa e não assustando ou mentindo para essa criança. Muitas vezes, por exemplo, descer uma escada. Para proteger, a gente mente para ela que se ela for lá, tem um monstro que vai pegar ela na escada, porque a gente morre de medo da criança cair. É um medo verídico. Eu também tenho. E é claro que a gente tem que proteger. Bater a cabeça é muito sério para a criança pequena. Mas conte a verdade para ela. Fale para ela por que ela não pode ir lá sozinha. Ensine a verdade. Mostre para a criança. Porque em algum momento ela pode tentar testar os limites dela. E ela vai chegar lá. E aí? Ela pode se machucar. Então, fuja disso, de ficar mentindo e contando lorota para a criança e usando a justificativa de que está tentando proteger ela, porque você também protege contando a verdade e ensinando. Então, as duas coisas. Então, você vai estimular a sua criança em casa, nas atividades diárias da casa, na rotina, no cotidiano, vai não fazer por ela, só vai ajudar quando necessário, se necessário, e segundo, vai ensinar para ela a forma segura, contando a verdade, sem mentira. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha colaborado para você entender mais sobre o desenvolvimento da sua criança e eu te aguardo nesse vídeo. Como tirar a criança do sofá? Por conta das telas, as crianças querem cada vez mais ficarem sentadas. Vamos aprender como tirar elas de lá para elas se movimentarem? Te aguardo lá!